A primeira técnica para fazer qualquer um te respeitar é: domine o silêncio. Eu conheci um homem que não dizia quase nada. Entrava num lugar e ninguém sabia direito quem ele era, o que fazia ou por que parecia tão importante. Mas em poucos minutos, sem dizer uma única frase impactante, ele tinha a atenção de todos. Um silêncio absoluto tomava conta do ambiente quando ele parava para olhar alguém. E quando finalmente falava, usava menos palavras do que qualquer outra pessoa na sala. Mas cada sílaba parecia pesar mais do que discursos inteiros. Era impossível não sentir respeito. Essa é a primeira técnica para ser respeitado. Domine o silêncio. Não o silêncio do medo, nem o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem sabe que não precisa dizer tudo. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Elas correm para preenchê-lo, falam demais, explicam demais, reagem rápido, justificam até o que ninguém perguntou. Fazem isso por um motivo simples. Elas querem ser compreendidas, querem parecer seguras, querem demonstrar que têm razão. Mas o impulso de se explicar o tempo todo esconde uma verdade desconfortável. Quanto mais você fala, mais você se entrega. E quanto mais você se entrega, menos impacto suas palavras têm. Respeito não nasce da quantidade de informação. Nasce do peso que o outro sente quando você está presente. E esse peso só existe quando existe silêncio. O silêncio impõe pausa. E a pausa impõe atenção. Já percebeu isso? Alguém fala, e você escuta como quem escuta um ventilador ligado. Mas quando alguém para, antes de responder, te olha por alguns segundos e só depois solta uma frase curta. Você escuta diferente, porque o silêncio anterior criou tensão, criou expectativa, criou valor. É o mesmo motivo pelo qual você respeita mais alguém que fala pouco, mas diz coisas certeiras. O cérebro entende que, se a pessoa não fala à toa, tudo que ela diz deve ter peso. Essa é a base da primeira técnica. Não desperdice palavras. Transforme o silêncio em território. Quando você faz isso, algo poderoso começa a acontecer. As pessoas ajustam o tom quando falam com você. Ficam mais atentas, pesam melhor o que vão dizer. Param de te interromper, porque inconscientemente elas sentem. Você não está disponível o tempo todo. Sua fala vem com custo, e o custo gera respeito. Mas atenção, esse silêncio não pode ser vazio. Não é sobre se calar por medo, nem por frieza. É sobre criar uma atmosfera onde sua presença fala antes da sua voz. E isso exige treino, exige autocontrole. Você vai ter vontade de preencher o espaço. Vai sentir a ansiedade de se justificar. Vai querer parecer agradável, parecer sensato. Mas toda vez que você resiste, o outro sente. Ele sente que está diante de alguém que se conhece. Alguém que não precisa provar nada. Alguém que impõe respeito sem levantar a voz. É um efeito silencioso, mas brutal. Um chefe que escuta uma provocação e apenas ergue o olhar, sem dizer nada, impõe mais respeito do que o que responde na hora. Uma mulher que ouve uma insinuação e simplesmente sorri de canto, sem rebater, desarma completamente o agressor. Um homem que demora 2 segundos a mais para responder transmite domínio. O silêncio posicional é isso. A arte de ocupar o espaço sem ruído, sem pressa, sem explicação. Mas atenção, o silêncio só funciona se vier acompanhado de postura. Não adianta calar e parecer encolhido, não adianta calar e parecer desconfortável. O corpo precisa sustentar a presença, o olhar firme, mas sereno, a respiração controlada, os gestos econômicos, a voz que vem depois da pausa e vem limpa, sem ansiedade. Esses são os elementos que transformam o silêncio em autoridade, e isso vale para tudo. Em conversas pessoais, não preencha cada silêncio com justificativas. Deixe o outro se incomodar.
É no desconforto dele que você começa a ser percebido com outra energia. Em discussões, não tente vencer com excesso de fala. Às vezes, uma única frase dita no momento certo silencia o ambiente inteiro, porque veio depois de um tempo, veio de um lugar de domínio interno, em reuniões. Não seja o primeiro a opinar. Espere, observe. Quando você falar, todos já terão se revelado, e sua fala será escutada com muito mais atenção. Agora talvez você esteja se perguntando, mas e se acharem que eu sou arrogante, frio, distante? Essa é a pergunta que sabota 90% das pessoas. Elas não querem incomodar, não querem parecer diferentes e acabam se tornando iguais, previsíveis, óbvias, descartáveis. Lembre-se disso. A maioria é esquecida não por falta de conteúdo, mas por excesso de explicação. Gente que diz tudo o tempo todo não é lembrada. É apenas tolerada. Pessoas que impõem respeito não são as que falam mais. São as que sabem o momento exato de falar. E mais ainda, sabem quando o silêncio é o que mais comunica. Agora imagine, você entra num ambiente. Não faz esforço para se apresentar. Não distribui sorrisos forçados. Não tenta ser simpático. Você apenas observa, fala o necessário, age com calma e só se pronuncia quando realmente tem algo a dizer. Em pouco tempo, os olhares se voltam, as frases se medem, as provocações diminuem, porque todos sentem. Você carrega algo que não está sendo dito. E o que não é dito vale mais. Esse é o poder da primeira técnica. Dominar o silêncio não é calar. É transformar o silêncio em arma. E a melhor parte: quanto mais você pratica, menos você precisa fazer esforço. A sua presença começa a dizer tudo por você. Mas existe um inimigo direto dessa técnica. Algo que, se não for corrigido, destrói o efeito do silêncio por completo. É o vício mais comum e mais destrutivo entre os que querem ser respeitados. A segunda técnica para ser respeitado sem impor medo: pare de se justificar. Você já reparou no que acontece com o seu corpo quando alguém te questiona? A voz da pessoa nem precisa ser agressiva, basta um olhar torto, uma pergunta com tom enviesado. Por que você fez isso? Você não acha que devia ter avisado antes? Você não acha que pegou mal? Na hora seu peito aperta. A mente corre para formular uma resposta. Você sente a urgência de explicar, de se defender, de corrigir a impressão. Ah, é que eu pensei que... Na verdade, o que eu quis dizer foi só uma tentativa de ajudar. E assim, quase sem perceber, você se coloca abaixo. A segunda técnica para ser respeitado sem impor medo é essa: pare de se justificar sem necessidade. Justificativa constante é um pedido não dito de aceitação. E toda vez que você tenta se explicar demais, o que o outro entende, mesmo sem perceber, é: essa pessoa precisa da minha aprovação. E é exatamente aí que o respeito começa a evaporar. Pessoas que impõem respeito raramente se justificam, não porque são frias, não porque se acham superiores, mas porque elas sabem a origem das próprias decisões e não colocam essa origem em julgamento a cada olhar torto. Justificar demais é como pedir desculpas por existir. E no fundo, é isso que muitos fazem. Você já viu? Alguém chega atrasado e diz: desculpa, o trânsito estava terrível, eu saí cedo, mas aí aconteceu. E começa um monólogo. Uma mulher diz não para um convite, mas se sente tão culpada que precisa explicar. Não é que eu não queira, é que eu tô numa fase, tenho outras coisas e aí... Um profissional toma uma decisão e antes mesmo de alguém questionar, já começa: eu pensei nisso por causa do orçamento. E também levei em conta o histórico e achei melhor assim. Todas essas justificativas têm algo em comum. Elas enfraquecem a autoridade de quem as dá. E não é porque o conteúdo está errado, mas porque o gesto de se explicar, quando não é necessário, comunica fragilidade. E aqui está uma verdade incômoda. O mundo respeita quem age
como se não precisasse da aprovação de ninguém. Claro, isso não significa ser arrogante ou cego, mas sim agir com clareza interna suficiente para não pedir permissão emocional a cada passo. A técnica: resposta curta, postura firme. Essa é a técnica prática que substitui a justificativa. Quando te perguntarem algo com tom de reprovação, responda curto. Mantenha o olhar estável. Fale em tom calmo. E não preencha o silêncio depois da resposta. Exemplo: por que você fez isso desse jeito? Porque foi a melhor escolha no momento. E silêncio: você não acha que poderia ter falado com a gente antes? Considerei sim, mas decidi seguir direto. E silêncio: o que você está fazendo aqui? Você fecha a resposta. Não abre porta para debate. Não entrega terreno emocional. Não tenta convencer ninguém. Você apenas afirma. E o silêncio depois da resposta é o que impõe respeito. Porque a maioria responde e fica olhando esperando validação. Você responde e permanece em si. Essa contenção comunica força. Agora talvez você esteja pensando: mas e se eu estiver errado? E se eu realmente tiver magoado alguém ou feito algo que precisa ser explicado? Excelente pergunta. A resposta é simples. Peça desculpas com firmeza. Assuma com clareza, mas não mendigue perdão. Veja a diferença. Errado: ai, desculpa mesmo, não era minha intenção, é que eu estava mal. Eu nunca quis te machucar, você sabe como sou. Cansativo, prolixo, desesperado. Certo, foi um erro meu. Eu peço desculpas. E silêncio: um erro reconhecido com clareza é mais respeitável do que um erro explicado com desespero. Você não precisa transformar o seu arrependimento em espetáculo. Basta ser claro, direto e manter a postura. Por que as pessoas se explicam demais? Porque têm medo de parecer más, de parecer frias, de serem mal interpretadas. Mas aqui está a verdade brutal. Quem se explica demais parece culpado, mesmo quando não é. E quem sustenta o silêncio depois de uma decisão transmite domínio, mesmo quando não é compreendido. Você precisa escolher. Quer parecer agradável o tempo todo? Ou quer ser respeitado? Porque sim, em muitos momentos, o respeito exige coragem de ser mal interpretado. A origem maquiavélica dessa técnica. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas o que ele quis dizer não era que devíamos ser brutais. Ele sabia que, no jogo de poder, quem demonstra carência de aceitação se torna refém da opinião alheia. E essa é a raiz da justificativa, a dependência emocional da aprovação dos outros. Quando você quebra esse padrão, algo extraordinário acontece. As pessoas sentem que não têm poder psicológico sobre você. E onde não há controle, há respeito. Como treinar essa postura? Responda com menos palavras do que gostaria. Na próxima vez que alguém te pressionar, corte sua resposta pela metade. Resista ao impulso de explicar tudo. Respire antes de responder. Use o silêncio como pré-resposta. Isso desacelera a reação emocional e impõe presença. Aceite que alguns vão te julgar. É o preço da autoridade. Quem tenta agradar todos acaba sendo descartável para todos. Observe quem mais se justifica ao seu redor. Você vai perceber, são os menos respeitados, não porque sejam ruins, mas porque se colocam abaixo sem perceber. Agora imagine, alguém te cobra por uma decisão. Você escuta, respira e responde: fiz o que achei mais adequado. E cala. A outra pessoa talvez espere mais. Espere que você preencha o silêncio. Espere que você suavize. Mas você sustenta o espaço. E nesse exato momento, o respeito muda de lugar. Você não está tentando provar seu valor. Você está vivendo como quem já o reconheceu. Essa é a força da segunda técnica. Corte o ciclo da autoexplicação.
e você deixa de ser julgado como réu e começa a ser observado como autoridade. E se o silêncio foi a fundação e a não justificação foi o alicerce, a próxima técnica é a que constrói sua reputação em silêncio, sem precisar dizer nada sobre si mesmo. A terceira técnica para ser respeitado: controle a narrativa sem se autopromover. Você já percebeu que as pessoas mais respeitadas raramente falam sobre si mesmas? Elas não contam suas conquistas o tempo todo, não distribuem currículo verbal, não tentam provar o próprio valor a cada interação. E mesmo assim, são lembradas com reverência. É como se o ambiente carregasse uma energia diferente quando elas estão. As pessoas comentam sobre elas, repetem frases que disseram, admiram suas decisões, muitas vezes sem nem entender direito como ou porquê. Essa é a terceira técnica para ser respeitado sem impor medo. Controle a narrativa sem precisar se autopromover. E essa técnica parte de uma premissa dura, mas real. A maneira como falam de você quando você não está vale mais do que tudo que você tenta dizer sobre si mesmo. A maioria das pessoas gasta tempo demais tentando construir respeito por meio da autoafirmação direta. Querem ser reconhecidas como competentes, inteligentes, confiáveis. Por isso repetem suas qualidades, se defendem o tempo todo, falam de si mesmas, mostram tudo o que fazem, mas acabam tendo o efeito contrário. Quanto mais você tenta ser reconhecido, mais parece inseguro. E no mundo real, é simples. O que precisa ser dito não é tão forte quanto o que é percebido. A arte de ser falado. Sem falar de si, existe uma presença rara. É aquela pessoa sobre quem os outros falam, com respeito, mesmo que ela nunca tenha dito nada sobre si. Fulano não fala muito, mas quando fala, muda tudo. Aquela mulher é de poucas palavras, mas carrega algo diferente. Ele nunca tenta aparecer, mas a gente sente quando ele entra numa sala. De onde vem esse tipo de narrativa? Da estratégia silenciosa de construção de reputação. Essa estratégia tem um princípio fundamental. Não construa sua imagem com palavras. Construa com padrão. O padrão é o que você repete, silenciosamente. A forma como você entra num ambiente, a frequência com que opina, a firmeza com que recusa algo, a elegância com que impõe um limite, a calma com que sai de cena. Tudo isso vira história, mesmo que você nunca conte. Como controlar a narrativa sem se expor. Aqui entra a técnica prática. Você não controla o que as pessoas vão dizer, mas pode controlar o que elas vão perceber. E percepção se constrói com 3 pilares. 1. Presença seletiva. Não esteja em todos os lugares. Não participe de todas as conversas. Não diga sim para tudo. Quanto mais rara for sua presença, mais valor ela ganha. Pense em como é diferente ouvir alguém que fala pouco, mas sempre tem algo denso a dizer. A escassez gera atenção, e a atenção prolongada gera respeito. 2. Fala ponderada. Você não precisa opinar sobre tudo. Evite explicações longas. Evite autoelogios disfarçados de humildade. Eu só tento fazer meu melhor. Evite justificar conquistas. Fale pouco. Fale direto. E fale com entendimento do tempo, a pausa, o silêncio, o olhar antes da resposta. Essa contenção verbal cria um contraste. Enquanto todos tentam provar algo, você apenas existe. E isso gera aura. 3. Coerência sutil. Não adianta falar pouco se você age de forma errática. O segredo está em repetir pequenos gestos que constroem consistência. Exemplo: você não se envolve em fofocas. Nunca. Você elogia com economia. Mas quando elogia, é real. Você recusa com calma, mas sem voltar atrás. Você defende quem merece, mesmo sem testemunhas. Você nunca conta o que não deveria,
Essas ações, feitas em silêncio, constroem uma imagem que os outros começam a repetir por você. E aí está a mágica. Você não diz, sou leal, sou confiável, sou sério. Os outros dizem, e quando são os outros que dizem, as pessoas acreditam. A falácia da autoprojeção. Você já viu alguém tentando parecer importante? A forma como chega, a forma como fala sobre si, o exagero nos detalhes, o orgulho nas entrelinhas. Essas pessoas não impõem respeito. Elas causam uma impressão de esforço. E esforço demais para parecer algo denuncia a ausência real daquilo. O respeito verdadeiro nasce quando você age com clareza e deixa o eco falar por você. Maquiavel sabia disso. Ele dizia que a imagem de um líder era mais poderosa do que sua essência. Mas essa imagem precisa parecer espontânea. Se o povo sente que foi manipulado, perde o respeito. Mas se sente que percebeu algo sozinho, venera. E o mesmo vale para você. Se você se vende demais, perde valor. Mas se você entrega pouco, mas de forma impecável, o mundo se encarrega de contar sua história. Exemplo concreto. Imagine duas pessoas em um ambiente de trabalho. A primeira fala sobre suas ideias, tenta mostrar que está por dentro de tudo, pede reconhecimento, se explica ao errar. A segunda trabalha em silêncio, entrega no tempo certo, não se envolve em dramas e, quando é elogiada, apenas agradece, sem tentar parecer modesta. Qual das duas vai ser lembrada com mais respeito? A segunda, sempre, porque a primeira é comum, a segunda é uma presença, é uma impressão que fica, mesmo quando ela vai embora. A imagem não falada. Você pode treinar isso com perguntas simples. O que as pessoas dizem de mim quando não estou na sala? Que frases quero que associem à minha presença? Que hábitos meus repetem, sem que eu precise reforçar? Quantas das minhas qualidades são percebidas, sem que eu precise anunciar? Se a resposta for nenhuma, você ainda está falando demais. Ainda está tentando mostrar. Ainda não está sendo lembrado. Apenas visto. Mas quando você ajusta isso, tudo muda. Em resumo, não se autopromova, não tente convencer, controle o que os outros veem e deixe que eles digam por você. A técnica aqui é clara. Construa uma imagem forte sem explicações e ela se tornará lenda. Você quer ser lembrado? Não seja óbvio, não seja previsível, não se descreva, seja percebido. E isso exige paciência, consistência, autocontrole. Mas o retorno é absoluto. As pessoas começam a moldar a ideia de quem você é e o fazem com mais respeito do que se você dissesse cada palavra. E agora que você aprendeu a dominar o silêncio, a cortar o ciclo das justificativas e a construir reputação sem precisar se anunciar, é hora da técnica que transforma você em território de autoridade em qualquer sala. A quarta técnica para ser brutalmente respeitado. Mantenha o sangue frio quando tudo tenta te desequilibrar. Poucas coisas impõem tanto respeito quanto alguém que mantém a calma quando tudo ao redor pede reação. Não é a pessoa que fala bonito, não é quem grita mais alto, não é quem tem os melhores argumentos, é aquela que, mesmo sendo provocada, exposta, pressionada, não se move antes da hora. Essa é a quarta técnica para ser respeitado sem impor medo. Mantenha o sangue frio. Simples de dizer. Quase impossível de praticar, mas extremamente poderosa, porque o mundo observa você com atenção redobrada nos momentos de tensão. Não é quando tudo está bem que as pessoas definem se você merece respeito, é quando tudo quase desmorona e você se mantém inteiro. A presença fria num ambiente quente. Pense em uma sala onde alguém está sendo atacado injustamente. Voam palavras, acusações, tons agressivos. A maioria das pessoas nessa hora responde com raiva, com velocidade, com impulsividade.
Elas reagem para se defender, para não parecerem fracas, para recuperar território. Mas há aquele raro tipo de pessoa que escuta tudo, respira e não reage. Não na hora, não do jeito esperado. Talvez ela apenas olhe, talvez diga uma única frase, talvez nem responda, mas o efeito é brutal. O silêncio dela pesa mais que qualquer argumento, porque o verdadeiro poder não está em vencer a discussão, está em não precisar dela. Frieza não é indiferença. Aqui é preciso deixar algo claro. Frieza estratégica não é frieza emocional. Você sente, você pensa, você se incomoda, mas não entrega tudo isso no seu rosto, no seu corpo, na sua fala. Você mantém domínio interno. É autocontrole, é contenção. É saber que uma reação precipitada dá o poder ao outro. E Maquiavel sabia disso melhor que ninguém. Ele escreveu: quem perde a cabeça, perde o governo. No teatro do poder, quem se descontrola, mesmo que com razão, fica menor. A técnica: calma desarmante. É isso que você deve treinar, a calma desarmante. Funciona assim: você recebe o ataque, não rebate, não corrige tom com tom, respira, fundo e lento. Mantém o olhar firme, neutro. E se fala, escolhe palavras que não alimentam o conflito. Exemplos: você está sendo incoerente. Entendo seu ponto. Silêncio. Não dá para trabalhar com alguém assim. Agradeço seu feedback. Silêncio. Você não tem ideia do que está fazendo. E talvez não mesmo. Silêncio. E o que acontece a seguir é mágico. O agressor se perde, porque ele esperava a briga. Ele contava com sua explosão, com sua defesa desesperada, com sua reação emocional. E quando ela não vem, ele perde o script. O ataque vira monólogo. O monólogo vira constrangimento. O constrangimento vira silêncio. E o respeito muda de lado. A verdade cruel: a maioria dos ataques são testes. Pouca gente te ataca diretamente por ódio. Na verdade, muitos te testam. Querem saber: será que você é forte mesmo? Será que você se desequilibra fácil? Será que você precisa da minha validação? Eles provocam para medir. Quem reage, passa o poder. Quem segura, se impõe. Uma história real. Uma executiva experiente entrou numa sala de reunião com 12 homens tentando desacreditá-la. Acusaram, interromperam, criaram uma emboscada. Ela escutou tudo, calada. O corpo ereto, as mãos firmes, nenhuma interrupção. Quando o último homem terminou de falar, ela apenas perguntou: já terminaram? E saiu da sala. Dias depois, metade daquelas pessoas foi substituída. Ela não gritou, não chorou, não defendeu nada, mas o que ela sustentou, ninguém esqueceu. Como treinar frieza? Você não vai se tornar essa presença fria do dia para a noite, mas pode treinar como um músculo. Antecipe situações difíceis, reflita antes do caos. Planeje sua postura, pense como alguém forte agiria nessa situação. Respiração é tudo. 3 segundos de ar controlado mudam sua resposta. Antes de falar, respire, mesmo que pareça estranho. Treine respostas neutras. Tenha um repertório de frases frias, frases que não são submissas, mas que também não inflam. Exemplos: interessante. Entendo. Pode ser. Agradeço. Fica para a próxima. Controle o rosto. Seus olhos falam. Seu queixo entrega raiva. Seu corpo pode estar em paz, mesmo se sua mente estiver fervendo. Aceite ser mal interpretado. Alguns vão dizer que você é frio, distante, calculista. Deixe que digam. Quem precisa provar sensibilidade a todo momento, perde respeito. Por que isso funciona? Porque no fundo, todos nós sabemos o quanto é difícil manter a calma sob ataque. Quando alguém faz isso, nós automaticamente reconhecemos poder. O respeito vem, mesmo de quem não queria dar, mesmo de quem discorda, mesmo de quem ataca.
porque a calma quebra o ciclo do conflito, e só quem está por cima consegue quebrar o ciclo. Uma pergunta final: você prefere ter razão ou ser respeitado? A maioria quer os dois, mas quando o ataque vem, você precisa escolher. E quase sempre é mais inteligente deixar a razão para depois e manter a presença agora, porque quem guarda o sangue frio guarda o poder. E agora que você domina a frieza, chegou a hora de dar o próximo passo, porque frieza sem limites é só passividade. Se você não souber marcar território com elegância, tudo isso desmorona. Por isso, a próxima técnica vai direto no ponto. Feche portas com firmeza. A arte de impor limites sem parecer agressivo. Até aqui, você já entendeu o valor do silêncio. Já aprendeu a evitar justificativas. Já percebeu o poder de controlar a própria imagem. Já sentiu o impacto da frieza estratégica. Mas nada disso se sustenta se você não souber impor limites. Essa é a quinta técnica para ser respeitado sem precisar dominar pela força. Feche portas com firmeza e imponha limites sem parecer agressivo. Porque no fim, respeito não nasce apenas do que você diz, mas do que você não permite. A verdade bruta: o mundo testa seu limite o tempo todo. Pessoas, mesmo as bem-intencionadas, vão testar seu espaço. Vão ver o quanto você tolera, o quanto você aceita, o quanto você cede. E se não houver um limite claro, não importa o quanto você seja calmo, educado ou competente, as pessoas vão te empurrar até o ponto da exaustão. Não por maldade, mas porque é da natureza humana ocupar o espaço que está vago. Se você não fechar a porta, alguém vai entrar. A maior confusão: limites não são agressão. Muita gente evita impor limites porque confunde firmeza com grosseria. Acredita que dizer não vai soar rude. Acha que recusar é falta de empatia. Tem medo de parecer inflexível, duro ou insensível. Mas aqui está a verdade. Limite não é ataque. Limite é definição. E onde há definição, há respeito. A elegância de um não maduro. Você não precisa levantar a voz, não precisa ser sarcástico, não precisa fazer discurso. Você só precisa aprender a dizer frases como: isso não funciona para mim. Prefiro que esse assunto fique entre nós. Não gosto desse tipo de abordagem. Não vou poder. Não me sinto confortável com isso. Isso não está em negociação, percebe? Curto, claro, firme, sem raiva, sem justificativa, sem debate. Porque quando você se justifica demais, transmite dúvida, e dúvida enfraquece o limite. O erro clássico: acumular desconforto. A maioria das pessoas tenta ser compreendida antes de ser respeitada. Engolem comentários ofensivos, cedem tempo que não têm, toleram piadas ruins, aceitam interrupções e vão acumulando pequenas invasões até o dia em que explodem. E quando explodem, parecem descontroladas e o respeito quebra. Mas o erro não foi explodir. O erro foi esperar demais para marcar o limite. Limite não é reação, é prevenção. A técnica: porta fechada com voz baixa. Funciona assim: alguém cruza uma linha, faz uma piada, uma pressão, uma cobrança, uma sugestão invasiva. Você não sorri por educação, não disfarça, não engole. Você olha com firmeza e diz algo curto, direto e inegociável. Exemplo: foi só uma brincadeira. Não brinco com isso. E vamos ver se você consegue dar conta. Essa não é uma aposta que me interessa. Você podia responder mais rápido. Eu respondo no meu tempo, sem grosseria, mas com clareza suficiente para marcar território. E o mais importante, você não prolonga. Não continua o assunto. Não tenta suavizar. Você apenas segue. Porque quem marca o limite e depois tenta amansar, abre a porta de novo. A beleza de um limite antecipado.
Você quer evitar ser testado? Comece a deixar seus limites visíveis antes de serem desafiados. Exemplo: não atendo fora do horário. Não trabalho com urgência criada pelos outros. Não participo de ambientes com energia tóxica. Não respondo pressão com velocidade. Quando você avisa antes, o respeito nasce da prevenção e não da tensão. Um caso real. Uma profissional respeitadíssima foi abordada por um colega que, rindo, disse: "Você tá meio quieta hoje? Brigou com alguém?" Ela sorriu levemente, olhou nos olhos do homem e respondeu com calma: "Quando não tenho nada útil a dizer, prefiro poupar o ambiente." E voltou ao que fazia. A sala ficou em silêncio. A piada parou de se repetir. O colega nunca mais a provocou. E ela continuou sendo a referência. Tudo com uma frase, sem levantar a voz, sem ser rude. Limite dado. Porta fechada, sem alarde. As pessoas se ajustam a quem não cede. Quando seus limites são claros, coerentes e mantidos com constância, o mundo se adapta. Aquele que vivia te interrompendo começa a esperar. Aquele que fazia piadas começa a medir palavras. Aquele que exigia respostas imediatas começa a recalibrar expectativas. Porque você ensinou, sem punir, sem brigar, sem implorar, apenas com postura e repetição. Um paradoxo elegante. Quanto mais você impõe limites com calma, mais acessível você parece. Isso pode soar estranho, mas faz sentido. Porque pessoas que dizem sim o tempo todo, mas com ressentimento, criam tensão. Mas quem diz não com naturalidade, transmite clareza. E clareza é leve. Em resumo, não explique demais, não acumule incômodos, não reaja com drama. Marque território com frases curtas e firmes, antecipe limites e mantenha o padrão. Porque a autoridade não precisa ser imposta, ela só precisa ser sentida logo no primeiro passo. Você não está sendo grosso, está apenas cuidando do próprio espaço. E quem cuida do próprio espaço, ensina o mundo a respeitar. Agora, atenção, porque mesmo impondo limites com elegância, você pode perder respeito se estiver sempre disponível, sempre acessível, sempre presente. Chegou a hora de entender o valor da escassez. A sexta técnica é sutil, mas decisiva. Ofereça pouco, prometa menos, entregue o necessário. O respeito nasce da escassez. Se tudo que é precioso é raro, então por que você se distribui como se fosse abundante? Essa é a pergunta que muitos evitam. Porque ela exige coragem. Coragem para parar de querer agradar. Coragem para se retirar de onde você está demais. Coragem para reconhecer que excesso de presença gera invisibilidade. A sexta técnica para ser respeitado sem impor medo é brutal na sua simplicidade. Ofereça pouco, prometa menos, entregue só o necessário. A escassez bem dosada cria magnetismo. O erro que derruba sua autoridade, estar sempre disponível. Talvez você ache que é prestativo, que está sendo acessível, que está mostrando valor. Mas cuidado, porque quando você está sempre por perto, sempre respondendo na hora, sempre dizendo sim, sempre resolvendo o que nem te pediram, você não está sendo admirado, está sendo diluído. A presença constante tira o brilho. A frequência exagerada tira o impacto. E o excesso de entrega apaga o valor do que você entrega. Maquiavel já dizia: poucos sabem ser temidos sem serem odiados. Menos ainda sabem ser amados sem se tornarem desprezíveis. Traduzindo, se você tenta agradar o tempo todo, se você se entrega por completo sem que te peçam, as pessoas param de perceber o seu valor. Não por maldade, mas porque a natureza humana funciona assim. O comum é descartável, o raro, respeitado. A técnica, presença dosada, impacto redobrado. Funciona assim. Você sai do radar um pouco, não precisa sumir,
Apenas não esteja em todo lugar, toda hora. Você fala menos. E quando fala, diz algo que desloca. Você economiza palavras e carrega cada uma com intenção. Você não promete com facilidade. Se prometer, cumpre. Mas promete só o que é essencial. Tudo que vier além disso, vira presente. Você entrega menos, mas com mais presença. Se você aparecer, que seja com impacto. Se você ajudar, que seja de forma memorável. Se você estiver, que seja sentido. O poder da escassez é sensorial. A ausência bem calculada tem cheiro, tem peso, tem sombra, tem memória. Você conhece gente assim? Aquele mentor que não está sempre por perto, mas quando fala com você, muda sua direção. Aquela amiga que não manda mensagem todo dia, mas quando envia, parece que foi na hora exata. Aquela pessoa que você não vê com frequência, mas quando aparece, tudo para. O que elas fazem? Não saturam a própria presença. E por isso, cada aparição vale mais. Não confunda. Escassez não é indiferença. Você não vai se isolar. Não vai jogar charme de inacessível. Não vai ser frio. Você vai ser intencional. Vai escolher aparecer quando for o momento. Vai escolher contribuir quando realmente for necessário. Vai deixar espaços para que sua presença seja notada. O que você pode fazer agora? Pare de responder imediatamente. Pessoas confiantes têm ritmo, elas priorizam. Elas sabem que a urgência dos outros não é sua responsabilidade. Aceite menos convites. Seja seletivo. Não esteja em todos os grupos, todas as reuniões, todas as conversas. Você não é peça de reposição. Você é presença estratégica. Fale menos, com mais precisão. Quanto mais você comenta tudo, mais perde peso. Opiniões raras viram bússolas. Comentários frequentes viram ruído. Evite se explicar. Sim, isso já foi dito. Mas aqui volta com nova roupagem. Quem oferece poucas palavras e mesmo assim é compreendido, é respeitado. Escassez não é ausência, é estratégia. Você pode ficar em silêncio por 3 reuniões e na quarta falar algo que muda tudo. Recusar convites seguidos e, ao aceitar um, ser tratado como centro. Evitar resolver tudo e, quando resolver, mostrar precisão cirúrgica. Essa presença medida transforma a percepção sobre você. As pessoas se preparam para te ouvir. Elas pesam cada palavra sua. Elas lembram quando você esteve e notam quando você não está, porque agora sua ausência também comunica. Um exemplo real. Um líder discreto de uma grande empresa era criticado por não estar sempre presente. Diziam, ele aparece pouco. Mas quando havia crise, era ele quem falava por último. E quando falava, ninguém mais tinha o que dizer. Em um episódio crítico, após horas de debate, ele disse apenas, vamos resolver isso em silêncio, sem exposição, sem euforia. E saiu. Nos dias seguintes, os problemas se resolveram. E aquela frase virou uma espécie de lei. A ausência dele valorizava a fala. A fala dele só existia porque ele sabia sumir. O paradoxo da escassez. Quanto menos você aparece, mais as pessoas prestam atenção quando você aparece. Quanto menos você promete, mais suas ações surpreendem. Quanto menos você entrega sem ser chamado, mais suas entregas ganham valor. E agora uma reflexão final. Você tem oferecido demais? Você responde tudo? Está presente o tempo todo? Aceita todos os convites? Faz questão de aparecer? Se sim, talvez o problema não seja a sua competência. Talvez seja a sua frequência. Porque o respeito real não nasce do muito. Nasce do necessário, bem entregue. E atenção, existe um erro sutil que pode arruinar tudo isso. Você pode ser escasso, seletivo, presente com impacto, mas se todo mundo entende exatamente como você funciona, você se torna previsível. E aí, o respeito morre de novo. Por isso, a 7ª técnica fecha essa construção com chave de tensão.
A sétima técnica para ser brutalmente respeitado. Você pode ser firme. Você pode ser calado. Pode ser seletivo. Pode dominar a arte do silêncio, do limite, da escassez, da presença contida. Mas se as pessoas sentem, mesmo que sutilmente, que nada acontece quando cruzam a linha, então você não está sendo respeitado. Você está sendo apenas tolerado. A sétima técnica é brutalmente clara. Dê consequências reais. Porque o respeito não nasce só daquilo que você diz. Ele nasce do que acontece depois que você disse. A verdade incômoda. Limites sem consequências são convites para abuso. Você pode olhar nos olhos, falar com firmeza, dizer não, colocar a linha no chão. Mas se depois disso você não age, você está apenas teatralizando a autoridade. E o que é teatral nunca é temido. A pessoa que ri da piada desrespeitosa depois de ter pedido respeito. O profissional que diz, não aceito atrasos, mas continua tolerando. O amigo que diz, não gosto de ser tratado assim, e continua se abrindo como se nada tivesse acontecido. Todos têm algo em comum. Falam de limites, mas não mostram o custo de ultrapassá-los. E quando não há custo, o cérebro entende. Não é tão sério assim. E volta a testar. Maquiavel já ensinava. As ameaças vazias tornam o príncipe risível. É melhor agir em silêncio do que falar alto e não cumprir. Ele sabia que o respeito não está nos gestos dramáticos, mas na coerência entre palavra e consequência. A técnica na prática. Atue menos, custe mais. Funciona assim. Estabeleça um limite com calma, sem drama. Por exemplo, prefiro que isso não aconteça de novo. Ou, esse tipo de tom não funciona comigo. Dê espaço para a pessoa processar. Não precisa justificar. Não precisa repetir. Não precisa transformar em sermão. Na próxima vez que o limite for desrespeitado, haja, simplesmente, sem explicações longas, sem raiva, sem necessidade de ser compreendido. Você se afasta, você reduz acesso, você tira privilégios, você muda sua forma de se envolver, você corta o fluxo de resposta, você deixa a consequência fazer o ensino. Você não precisa virar um juiz da sua própria vida, não precisa andar punindo o mundo, mas precisa entender uma coisa: o cérebro das pessoas aprende mais com reação prática do que com discurso emocional. Exemplos: alguém sempre chega atrasado? Na próxima, você começa sem ele. Alguém te cobra com agressividade? Você responde apenas no dia seguinte, com calma e com um novo tom, seco, objetivo, limpo. Alguém te ironiza na frente de outros? Você não ri, não rebate. Mas na próxima reunião, você simplesmente o ignora. Fala com quem constrói, não com quem mina. Essa constância de microconsequências educa o ambiente, sem precisar confrontar, sem se desgastar, sem perder energia tentando explicar o óbvio. Um exemplo de autoridade silenciosa. Uma executiva de uma multinacional era conhecida por ser tranquila, direta, colaborativa. Mas havia um código em torno dela. Quem atravessava o limite dela uma vez, não tinha segunda chance do mesmo jeito. Não havia grito, não havia reunião corretiva. Apenas uma mudança silenciosa. Na próxima vez que o desrespeito surgia, o acesso já estava cortado. As reuniões com ela sumiam da agenda. Os projetos dela não tinham mais sua participação. O prestígio caía, sem explicações. E todos ao redor sabiam. Ela não fala duas vezes, ela só muda o jogo. Muitas pessoas confundem ser respeitado com ser querido. Mas a verdade é, o respeito nasce da percepção de consequência. Quem não tem nada a perder, não tem nada a temer. E quem não teme te perder ou te desagradar, não vê peso no seu limite. Por isso, é preciso custar. Não emocionalmente, mas na prática. Ser querido é ótimo.
Mas se você não impõe o custo de ser desrespeitado, você será pisado com gentileza. Toda vez que você tolera sem resposta, você reforça o comportamento que quer eliminar. Toda vez que você avisa, mas não age, você treina o outro a te ignorar. E aos poucos, você se vê acumulando ressentimento, engolindo situações, esperando que um dia entendam. Mas ninguém entende o que nunca teve consequência. Um exemplo direto. Você já disse isso? Já pedi tantas vezes e a pessoa continua. Já deixei claro, mas ela age como se nada tivesse acontecido. Parece que eu falo e ninguém leva a sério. Sabe por quê? Porque as suas palavras não têm custo. E o mundo aprende rápido onde pode pisar sem pagar. Como mudar isso a partir de hoje? Pare de repetir seus limites. Diga uma vez, com clareza. Depois disso, haja. Não avise a consequência. Haja em silêncio. A surpresa aumenta o impacto. Seja coerente. Não volte atrás por medo de parecer duro. A firmeza é a vacina contra a repetição. Use sua ausência como resposta. Sumir é, às vezes, o movimento mais educativo que existe. Se o outro sabe que nada acontece quando te ignora, você perde autoridade. Mas se ele começa a pensar 2 vezes, se começa a pesar, e se eu fizer isso, o que será que ela vai mudar? Se eu falar assim, será que ele vai se afastar? Vale a pena perder o acesso a essa pessoa. Então você já está sendo respeitado. Fale menos, haja mais. Imponha limites com consequência. Use a ausência como correção. Faça do seu acesso algo que pode ser perdido, porque o mundo só respeita aquilo que entende que não tem acesso garantido. Eu me lembro de uma cena. Anos atrás, durante o casamento de um parente, eu estava organizando uma van para levar a família. Minha intenção era simples: evitar que alguém bebesse e depois dirigisse. Mas enquanto eu cuidava da logística, tentando facilitar a vida de todos, um primo meu tentou me expor. Disse diante de vários: "Você só quer van porque é o único que não tem carro. Você tem dinheiro, mas é mão de vaca. Não gasta com nada." Eu ouvi, respirei, não rebati. O tempo passou. E aos poucos, sem pressa, sem precisar provar nada, as coisas aconteceram. Eu comprei o carro. E um dia, chamei alguns amigos para dar uma volta. Ele não estava entre eles. Mais tarde, comprei minha casa. Fiz um chá de casa nova, abri as portas para quem caminhou comigo. Ele não foi convidado. Organizei festas, reuniões, momentos importantes da minha vida, e ele ficou de fora. Não por vingança, não por orgulho, mas por consequência. Porque quem tenta te humilhar por algo que você ainda está construindo, não merece participar do momento em que você chega lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Não houve briga, não houve discurso, não houve acerto de contas. Houve apenas silêncio e escolhas. Consequência também é linguagem. E quando usada com firmeza, ela educa o ambiente sem precisar levantar a voz. Se isso fez sentido para você, então é hora de agir fora da tela. Deixe seu like. Não pelo hábito, mas como um sinal de que esse conteúdo te provocou algo real. Comenta aqui embaixo qual das técnicas mais mexeu com você, ou qual você já começou a aplicar na prática. Eu leio tudo e respondo sempre que possível. E claro, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Porque cada vídeo que vem a seguir aprofunda ainda mais esse processo. Assiste também os outros vídeos do canal. Eles não são aleatórios. Eles formam uma construção. Aqui, cada ideia prepara terreno para a próxima. E quanto mais você avança, mais difícil fica voltar a ser quem você era antes de começar. Nos vemos no próximo.